Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra falar do episódio 7 da última temporada de Attack on Titan. Mais um episódio de batalha, de titãs, de pessoas reclamando de titãs. Vamos comentar sobre tudo isso, todos os acontecimentos impactantes agora. E pra você tá aqui sempre comigo, atualizadíssimo no último episódio de Attack on Titan todos os domingos, assista sempre pela Crunchyroll, que está patrocinando esse vídeo. Lá sai todos os domingos, 17h45, pontualmente. E você pode assistir sim no seu computador, no seu celular, iOS e Android. Pode ver no seu tablet, videogame, pode ver naqueles aparelhinhos de televisão como Roku Express, Chromecast, que já vem com a Crunchyroll. A Crunchyroll é uma plataforma oficial de streaming de animes com um catálogo imenso, o maior catálogo oficial que você pode encontrar aqui. E clicando no link aqui embaixo, além de você acessar um grande catálogo com animes e até doramas, você também consegue um cadastro premium por 14 dias de graça. Ou seja, você consegue aproveitar todo o catálogo em Full HD e aproveitar os simulcasts, porque só nessa temporada tem, pelo menos do que eu sei, 40 animes atualizadíssimos em simulcast com o Japão. Ou seja, passa no Japão, uma hora depois tá na Crunchyroll com legendas em Full HD. Ou no caso de Attack on Titan, apenas algumas horas. De qualquer maneira, a forma mais rápida e faz muita diferença de verdade, principalmente com polêmicas aí de designs e gráficos, você assistir em Full HD. Mas se você quiser, de qualquer maneira, ainda por esse link você consegue acessar grande parte do catálogo de graça, com anúncios, mas não tem desculpa. A melhor forma de você acessar animes, ajudar a indústria de maneira oficial, apoiar o patrocínio desse canal também, desde o primeiro episódio da última temporada de Attack on Titan, aos domingos 17h45. Eu assisto lá, faço o vídeo e espero sempre vocês aqui. Tem muito anime, inclusive exclusivos da Crunchyroll. Clica lá e conhece depois. Agora sim, preparada para falar de episódio 66, agressão. E agressão foi o que não faltou nesse episódio, no meio de uma luta que começou no passado e ainda não acabou, porque vai continuar no próximo episódio, mas esse episódio, sinceramente, o melhor até agora da temporada, e acho difícil que até quem tá reclamando continue reclamando, porque trilha sonora é impecável. E eu vou admitir, por mais que eu tenha feito um vídeo explicando, defendendo, dizendo que músicas novas e diferentes funcionam também em várias cenas, quando começou aquela trilha nostálgica do Colossal e a transformação e a coisa toda rolando e equipamento tridimensional pelo ar e cenas, sequências sem cortes de equipamento da MT, Titã e cenário movendo tudo junto, lindo, impecável e fluido. Vou dizer, gente, fiquei emocionada, fiquei realmente arrepiada e foi um combo perfeito. A batalha começou e a gente viu que no episódio passado a coisa não estava tão boa para os guerreiros e para Marley, não que tenha terminado bem, mas enfim, começou complicado porque o Galliard, que não tinha experiência em enfrentar essa galera da ilha, ficou chocado com todos tendo uma potência incrível, estando inclusive mais preparados do que há 4 anos atrás, por exemplo, para conseguir lutar com um titã original poderosíssimo como ele. Aquela galera tá hiper treinada e acostumada a lutar com titãs e a gente vê que eles estão melhores treinados também, porque esse episódio também deixa claro que minimamente o que está acontecendo ali é um plano do Armin. Se foi o Armin que escolheu fazer o plano, não sabemos, mas o plano foi muito bem arquitetado nos detalhes e no relógio, pelo que a gente viu, e tava tudo dando certo. Tropa de exploração que não luta mais só com espadinha, tropa de exploração que luta com as lanças trovão e com arma e com rifle. A lá Sniper Sasha continua produzindo muitas mortes expressivas nesse episódio. Mas o Galliard, no começo do episódio, ele é salvo pela Pique, que demorou ali seus 10 minutos, mas conseguiu com a sua galera pegar um equipamento perfeito, como ela imaginou, para atacar a galera que tá no ar, com o DMT, porque os tiros conseguem mirar, é claro, com uma limitação de ângulo, tanto é que há um momento nesse episódio que eles não conseguem defender de alguém que vem exatamente por cima, né? Mas isso traz um desafio maior pra tropa que tá atacando, porque são muitos tiros, muito rápido, que leva uma galera explodindo em sangue logo no começo do episódio. E tem uma cena muito bonita também, né? Sim, vocês entendem que quando eu falo bonita, é bonita esteticamente, não que mortes sejam bonitas, mas do Jean entrando dentro de um prédio, quebrando uma janela pra tentar se esconder. Então existem aquelas gradações no episódio em que você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, os guerreiros estão ganhando, de repente estão perdendo, e o jogo virou e virou de novo. Muito bom. E vemos que sim, o Eren quer engolir a martela de guerra, e como eu já tinha comentado no episódio passado, dava pra perceber, aquele cristal em que a Lara está é igual ao cristal da Anne, que pelo visto ele não sabia como quebrar. Então já fica uma diquinha de que o cristal da Anne lá, que não apareceu até esse momento, é igual e ele não sabia como lidar. Morde, destrói a própria mandíbula do Titã, fica sangrando e não faz a menor ideia de como tirar a Lara dali. Aí você pode pensar, mas e se ele engolir? Vai ficar um cristal parado dentro do estômago dele, ele não vai absorver
desenvolver os poderes de Titã, que a gente já sabe que fica na medula espinhal do portador, e nada adiantaria. E aí, a gente vê que a Lara, ela consegue, se você não percebeu, o cristalzinho dela, antes o Eren tinha arrancado a conexão com o corpo do Titã, e o Titã caiu. Em determinado momento ele se distraiu e a ligação ela é estabelecida de novo, dá pra você ver em vários takes no episódio que tá de novo conectado ao corpo do Titã que estava no solo, mas sem tanta força. Apenas com força suficiente pra pegar aquele corpo do Eren e elevá-lo com mais algumas enormes estacas pro desespero da Mikasa, que é um ponto fundamental pro Eren continuar vivo e pro plano dele dar certo, né? Desde o começo dessa batalha, ela salvou ele repetidas vezes e continua fazendo isso até esse ponto. Não que o Eren esteja ainda ruim como ele já foi em outros momentos da história, tanto é que ele surpreende os inimigos porque ele consegue nesse episódio se transformar de novo, mesmo que com poucas forças para aguentar durante muito tempo. A gente vê novamente, como vimos que ele controla a sua regeneração da própria perna e tal, que ele treinou e que ele está muito melhor no controle dos poderes do seu Titã e querendo pegar mais poder para ele, o que ele faz nesse episódio. Uma pessoa que tá fora dessa batalha ainda é o Titã do Reiner, que agora a gente viu onde ele estava. Parecido com aquilo que o Eren fez no começo da primeira temporada, de se transformar rapidamente apenas para proteger os amigos e criou naquele ponto, então, uma estrutura mal formada só como uma caverna de proteção. A mesma coisa aconteceu com o Reiner, que apenas se transformou num instante, sem pensar, para proteger o Falco, que ele conseguiu, fazendo como se fosse um casulinho, em que ele mesmo ficou sem se regenerar e inconsciente também. O Falco, ele tenta falar com o Reiner ali, mas o Falco percebe e vê, se lembra, né, pelo diálogo do próprio Reiner com o Eren anteriormente, que o Reiner tá quebrado, que ele não tem vontade de sobreviver. E aí vem uma informação que é muito importante para você entender essa dinâmica de titãs originais, os portadores, que eles se regeneram. É claro que há um limite de velocidade, a Pique mesmo, como quadrúpede, ela aguenta muito tempo como titã, mas ela não se regenera tão rapidamente assim quando fora dele, mas esses portadores têm um poder de recuperação de ferimentos muito bom, porque eles são portadores de titãs originais. E o Reiner não tá acordando, ele não tá se regenerando. Por quê? Porque para um portador de titã se regenerar, ele precisa ter uma vontade de viver. E aí a gente linka com o fato, por exemplo, do Eren só ter recuperado a sua perna quando ele quis, e você percebe que há sim um controle consciente e inconsciente para essas regenerações. Quando o Eren quis ficar disfarçado, por exemplo, ele não se regenerou. Quando o Reiner não queria viver, ele não se regenerou. E ele tá lá, perdido, precisando de terapia, dormindo, e o Falco consegue sair, ver a destruição que o Kruger não, que Eren Yeager está fazendo. Enquanto a própria Gabi, né, sua companheira de turma, os únicos sobreviventes da turma de treinamento a guerreiros, futuros guerreiros titãs, que morreram esmagados, né, um pisoteado, outro esmagada, Gabi continua correndo com um rifle e com ódio de Eren Yeager, uma cara de raiva, e vendo cada vez mais as mortes acontecendo. Amo o traço do Levi nesse episódio, mas a gente tem que ver que depois da entrada dele emblemática na batalha para cortar a mandíbula do Galliard, ele fica escondidinho durante um grande tempo e segurando um relógio. E esse relógio aparece depois que o Bestial já chega na cena. E o Bestial, ele chega de repente com aquele efeito da tela tremendo, então você sente que ele já chega estremecendo todo o solo, porque ele é grande, ele é poderoso, ele é o chefe de guerra, e ele chega já jogando suas pedras, mas interessante, assim que ele tá vindo, tem uma fala do Jean que é literalmente na legenda: finalmente ele veio, o Titã Bestial. O próprio Levi, quando olha o Titã chegando, existe um corte logo antes da abertura, né, começar nesse momento, mas ele não parece demonstrar tanta surpresa. E vamos recapitular só pra você teorizar, e eu quero teorias aqui embaixo. Em determinado momento, aquele soldado que não era um soldado, era alguém disfarçado que não foi revelado até agora, ele chama Pique Galliard, joga eles num lugar pra prendê-los, uma armadilha, e manda o Zeke pro portão principal, e não sabemos o que aconteceu com o Zeke, mas ele conseguiu chegar lá nesse momento transformado e entrou na batalha. Por quê? Onde ele estava, o que aconteceu, nada disso pode ser discutido agora, obviamente, porque eles estão no meio de uma batalha e algo acontece com o Zeke logo nesse episódio. E eu vou avançar um pouquinho as coisas pra gente terminar de comentar sobre o Zeke, porque o desenvolvimento dele na batalha é o seguinte: ele chega, arremessa algumas pedras, a tropa de exploração foge ali, alguns tentam atacar ele pela nuca, pessoas figurantes que não sabemos o nome. A Pique, com os seus equipamentos ali, a sua galera consegue atirar nessas duas pessoas e ela fala que vai fazer a retaguarda do Zeke
enquanto ele ataca. E o Zeke tem uma fala muito estranha nessa hora, que ele vira pro Eren, que tá logo na sua frente, o encarando inclusive, e fala: Eren Yeager não é o meu inimigo. Aí tem um foco do rosto da Pieck, que é alguém inteligente, observador e com certeza tentando entender o que ele quer dizer com essa fala. E em seguida ele vira para o Levi, não chama de Ackerman, como geralmente se referem aos Ackerman nesse ponto, e fala: Levi, agora eu quero com você, o papo é contigo. Inclusive, tá passando o tempo. E é nessa hora, quando ele fala sobre já estar na hora ou algo do tipo, que a gente vê o Levi com um reloginho na mão, não sabemos se ele estava com o tempo contado. Mentira. A gente tem referência a tempo mais outra vez nesse episódio, que é quando a Handy está chegando de dirigível com um tal de Onyankopon que não conhecemos e o próprio Armin pós-explosão, e ela fala que existe um timing, que existe um tempo certo para eles chegarem, pegarem o pessoal. Talvez seja isso que o Levi esteja olhando, mas eu quero teorias aqui embaixo de novo. E avançando de novo no arco do Bestial, a gente não tem um grande foco, mas a gente, de propósito, tá? Isso faz sentido, não era pra ser épico igual foi na terceira temporada, mas o Levi consegue atacar a nuca do Zeke. Ele corta, como cortaria a nuca de qualquer outro titã, e pra garantir que ele estava morto, o que eles veem, Magath, Gabi e Falco de pertinho inclusive, que ele jogou uns explosivos ali e explodiu. Magath conseguiu salvar as crianças e, teoricamente, então, Zeke foi completamente derrotado e morto. Fim do Titã Bestial. Enquanto isso, a gente tem alguns outros focos que vão se dividindo fora a batalha em si. Primeiro, a gente tem a questão da Pieck, que tá dando muito trabalho pra galera com DMT. E o que o anime fez de sensacional é que, além da dublagem, né, das falas, já mostrarem o quanto aquela galera era muito próxima da Pieck, a tratava com carinho, independente de não estarem acostumados com abraços. O que a gente tem de close, mais de uma vez, dentro da armadura, do equipamento, em cima do quadrúpede, é que eles têm fotos de todos juntos, fotos só da Pieck, ou seja, eles gostam da Pieck, foto com a Pieck, por isso dói. Aquela galera, gente boa, parece ser gente boa. A Sasha vai, atira em um deles, a sniper da tropa, logo no meio da testa. Eles já ficam atordoados e em seguida conseguem jogar ali umas lanças do trovão que destroçam todos que estão lá dentro e abala fisicamente o titã da Pieck e com certeza também psicologicamente. Pieck, aliás, que a gente viu a sua voz, a dublagem da voz do seu titã falando, e eu gostei do efeito, acho que combina com a quadrúpede, com esse titã falando. E aí todas as previsões que a Pieck tinha feito com Galliard anteriormente vão por água abaixo, porque primeiro ela disse que tava tudo certo, que o Bestial tava ali, que ela tava ali, o Galliard estava ali e que uma galera de Marley estava chegando pelo mar, estavam todos cercando o distrito de Libério. Eles não tinham saída, até porque os equipamentos tridimensionais tinham limitação de gás, então eles não têm como se abastecer para sempre. Eles desconheciam que existia um dirigível para buscar a galera, né? Ninguém sabia das luzes que estavam sendo colocadas, até porque quem ia perceber luz no meio de uma batalha? E aí veio uma coisa atrás da outra. Bestial morrendo, a Pieck sendo destruída, e antes disso, inclusive, a explosão no porto. Porque para quem queria saber como era o Titã do Armin Colossal, Titã lindíssimo, né, gente? Porque se tem uma coisa que o It Studio deixava a galera enlouquecida, era de ver Titã Colossal andando, Titã Colossal em CGI, em computação gráfica. E por mais que tivéssemos aqui ali uns closes muito bonitos do Titã da cabeça, do Titã em 2D, ilustrada, em planos mais estáticos, em batalha, nos últimos episódios que a gente teve de Colossal do Bert, tinha uma proporção esquisitíssima de braço, de perna, e o pouco que a gente viu do Armin tá muito bonito, em proporção, em textura, em movimento. E ele chega no porto como um pescadorzinho qualquer no barquinho, a galera, ô, sai daí, é perigoso, e ele se transforma. E o que a gente vê o tempo todo é que o Armin tá com uma cara de triste, e ele contempla a destruição que ele faz depois, triste, e ele se coloca no lugar do Bertolt, que determinado dia, há muitos anos atrás, precisou fazer a mesma coisa, e aquela foi a visão que ele viu depois de tudo. Pessoas mortas, pessoas esmagadas, e é isso que ele faz. E com isso, esse ataque do Armin, ele não ter se transformado lá no meio da batalha, faz com que ele não tenha derrotado amigos no meio dos inimigos e que ele tenha acabado com o reforço de 30 mil ou mais de 30 mil homens de Marley que estava chegando. Ou seja, a situação que a Pieck estava vendo realmente se inverteu completamente para ela e para tudo ali. A explosão
explosão do Colossal é tão forte, ela precisa ser feita tão pensada, que a gente viu, né, que não só explodiu o porto, mas gerou uma onda de calor e de força que arremessou o pessoal dentro de Libero, que estava bem longe do porto e do centro da explosão em si. É uma coisa que eu já falei na análise de Titãs, em vídeos separados aqui no canal. O Colossal, ele é muito bom, muito importante, a sua transformação em específico, como a gente viu o Bert usando também em temporadas passadas. Ela é um ponto alto para conseguir startar uma batalha ou virar o rumo de uma batalha, por isso não dá para ele se transformar em qualquer lugar, em qualquer momento, porque sim, tem que ser bem pensado, tem que ser uma estratégia bem feita, e nesse caso parece que a estratégia foi montada pelo Armin, que depois logo sai do seu Titã, não vai andando até o centro da batalha, ele usa o equipamento DMT para conseguir subir no dirigível, que, como eu disse, estava Randy, a comandante nesse momento da tropa de exploração, com uma pessoa dirigindo o dirigível, que é Onian Copon, não conhecemos até esse ponto na história, e aí ela tá comentando de como aquelas luzes que foram colocadas, elas foram usadas justamente para que eles soubessem o caminho para percorrer com o dirigível, porque vai ter fumaça, porque eles não conhecem o território, tudo precisava ser muito bem cronometrado no tempo, porque a galera tem que subir no dirigível para conseguir escapar a tempo, porque como o Armin diz, se eles não conseguirem resgatar Eren e os outros, eles estão perdidos, não tem mais futuro. Por que tudo isso começou? Esse plano que a Randy conta diz que parece que o Armin incorporou o espírito do Erwin porque é super arriscado. Partiu do Armin, teve um outro gatilho, o Eren tem alguma coisa a ver com isso, porque a Mikasa chega e chama ele pra casa e parece triste, arrependido e dizendo: olha o que você fez, isso não fazia parte do tal plano? Muitas dúvidas no ar e muitas dicas, muitos mistérios que eu vou apontando enquanto eu falo aqui no vídeo sim, mas eu não posso dar spoilers pra vocês, então fica de olho e vai teorizando aqui embaixo, sempre com cuidado pra você não ler spoilers que a galera fala nos comentários. Acontece. Quando a Pyke cai destruída, o Falco fica desesperado pelo que ele vê e ele entra na frente do Titã da Pyke. E logo antes do corpo dela ser expelido pra fora, cuspindo sangue, acabada. Ai, gente, muito triste. Eu realmente gosto muito da Pyke, eu fico muito triste com tudo que aconteceu com ela e com a galera que lutava com ela. E, de novo, esse é um episódio que eu até comentei no grupo de apoiadores com spoilers lá do canal, no Telegram, que eu queria muito resetar meus sentimentos e assistir sem saber o que vem depois. Porque mesmo sabendo, ou talvez principalmente sabendo, não sei, eu fico muito dividida, eu contei isso pra vocês. Eu gosto da tropa. Eu adoro ver o Levi fazendo destruições e matando titãs e tudo mais. Eu gosto de muita gente do 104, mas você vê eles sendo badass, incríveis, e de repente você vê, pessoal, ali morrendo, e eles são legais também, e aí você fica dividido, mas a trilha sobe e você fala: meu Deus, mas é maravilhoso assistir isso, e que triste. Eu comentei que eu me sinto tipo a Mikasa, bem trouxa, porque capaz de cortar a perna pro inimigo não derrubar o dirigível, mas chorando quando você vê o Eren matando uma pessoa e engolindo. Bem, a gente vai chegar nesse ponto. O Jean acaba não conseguindo finalizar a Pyke, ele não sabe dizer se ele errou a mira de propósito, sem querer, se o Falco o desestabilizou ou simplesmente o vapor da Pyke que tirou a lança-trovão do local certo. Fato é que ele tem que sair, porque Magaf e todos os outros que estão sobrevivendo ali, soldados de Marley, estão atirando pra cima pra ninguém matar a Pyke e o Falco. Gabi e Falco conseguem arrastar a Pyke pra longe dali, pra dentro de um prédio, e o Falco explica sobre a situação do Rainer, porque cadê blindado? Ele é importante nesse momento. O que eles veem na janela logo em seguida é o momento em que o Eren acaba sendo atacado por um Galliard desesperado. O Galliard tem movimentações lindas, inclusive, nesse episódio. Ele é muito mais rápido do que um dia foi o Mandíbula da Ymir, porque ele é treinado. Ele sabe muito bem lutar, ele tá no ápice da transformação do Mandíbula, mas ele é desesperado, ele é um pouco emocional, passional e perdeu um monte de gente, viu amigos morrendo. E aí, quando ele ataca o Eren até consegue golpeá-lo, mas ele tá picotando o Eren com as suas garras, que são muito fortes e fortes o suficiente para fazerem riscos no cristal. Que o Eren não conseguia produzir um arranhão, que a lança-trovão não fez um furinho. E aí o Eren fala: opa, acho que tive uma ideia. E ele teve uma ideia bem terrível. Quando o dirigível aponta ali e o Galliard tenta pegar o dirigível, a Mikasa já tava esperando e corta as pernas dele e o Galliard cai, aí o Eren vai, arranca os outros braços, né? Arranca os bracinhos do Galliard, pega a cabeça dele, que também tem uma mandíbula, esse é o nome do Titã, forte como suas garras, e fala: já que você consegue triturar esse cristal aqui, eu vou te usar de espremedor de suco.
E ele faz isso. A galera no mangá chamava de quebra-nozes, mas não quebrou nozes, né? Fez um suquinho mesmo, um líquidozinho, porque, de novo, se a portadora do martelo de guerra está naquele cristal e o seu poder está na sua medula, engoli-la faria com que o Eren pegasse os poderes do Titã Martelo de Guerra para ele mesmo. E não adiantava ela sair do cristal ali na mão do Eren, porque aí aproveitava e já esmagava ela de uma vez só. Então ela tava meio que sem saída, protegida apenas por aquele cristal que, sem o Galliard, o Eren nunca, aparentemente, conseguiria destruir. Mas teve o Galliard. E o Galliard, sem bracinhos e sem perninhas e sem ninguém pra defender ele, só pôde sofrer enquanto ele sentia ele mesmo esmagando o cristal da Lara, e a Lara apenas observando, porque também não podia sair do cristal, ela ser quebrada e engolida pelo Eren. E legal que o anime, num silêncio, né, deu um foco muito grande no Eren engolindo aquilo mesmo, de caso pensado. E a Mikasa, nesse ponto, é o que eu estaria fazendo, com os olhos cheios de lágrimas, falando, meu Deus, o que você tá fazendo? E ele engole, e tem um barulho, como se fosse um coração dele batendo mais forte e um close no seu olho que dá a entender que, opa, ele absorveu os poderes da Titã Martelo de Guerra. Na posição em que o Galliard estava, o Galliard meramente foi um espremedor, ele não engoliu. Quem engoliu o sangue, a medula e tudo triturado ali foi o Titã do Eren. Nesse ponto, sem saber o que fazer, as crianças estão desesperadas. O Falco até fala, olha, o Uraina não quer lutar, não dá pra gente deixar ele quietinho, não. E a Gabi reclama. O blindado tem que fazer alguma coisa. A Zofia foi esmagada, o Udo foi pisoteado e ele vai fazer nada? E ela vai pra janela e a dubladora da Gabi utiliza toda a sua voz, que acabou depois desse episódio, pra chamar Uraina. No meio do silêncio, a gente só escuta os gritos dela desesperada e muito desesperada, que atuação incrível, e depois do Falco junto. Um grito que Uraina ficou, meu Deus, gente, silêncio, eu quero morrer em paz aqui, mas acaba despertando. Uraina desperta e se transforma, incompleto sim, e isso tem explicação e a gente vai falar um pouquinho melhor no próximo episódio, porque tem explicação simbólica, é bem legal. Logo antes do Eren quase engolir ali, morder a nuca do Galliard, que ele já tinha esfregado no chão, né, feito bastante coisa ruim, mas a transformação, nesse caso, chocou o Eren, ele deu uma paradinha de alguns instantes pra ver quem tava surgindo, e quem tava surgindo era um Titã do Uraina, Titã blindado, que não veio blindado, ele veio bem desprotegido, não sei se você percebeu, o cabelo jogado, meio cansado, assim como ele estava, desestruturado totalmente, então ele não tinha o ímpeto de se transformar, ou melhor, não só isso, ele não tinha o ímpeto de se defender. Ele levantou por pedidos de socorro e aparentemente reclamando porque ninguém deixou ele morrer, ele só tá ali pra isso. Pra ser uma última solução pra salvar o Galliard, que era os gritos, o que o grito desesperado da Gabi pedia. Será que ele vai conseguir fazer isso? Ainda mais estando um Titã cansado, desestruturado, sem nenhuma da sua carapaça, sua armadura que dá nome ao seu blindado? O que vai acontecer a partir de agora é nesse ponto que a gente termina uma batalha que está sendo adaptada num ritmo muito justo e honesto por esse episódio, e vai continuar no próximo com mais detalhes, mais surpresas. Me diz o que você sentiu. Ah, esse episódio, pra você que sempre quer saber, adaptou o final do 102, 103 e parte do 104. Em geral, ele continua, o anime continua nesse momento adaptando mais ou menos 2 capítulos por episódio, mesmo capítulos de ação. O ritmo tá incrível, um episódio que teve muito animador trabalhando, mas que teve um resultado lindo. E falando em coisas lindas, no link aqui embaixo você tem estampas exclusivas de anime aqui do canal que você só encontra nesse link, como a que eu estou usando de Hunter x Hunter, mas tem também estampa de Attack on Titan, inclusive 3, e agora a gente tá com uma promoção por tempo limitado, compre 2 camisetas e ganhe a terceira da sua escolha, e tem só de Attack on Titan 3, fora de vários outros animes, usando o cupom Uma Camiseta. Coloca tudo no carrinho, coloca o cupom e aproveita, link aqui embaixo depois, tempo limitado. E pra quem gosta de falar de preview, vou falar agora, o que a gente teve foi o nome do próximo episódio, a Bala da Morte. Fique pensando por que isso aconteceu, considerando ainda que Gabi continua segurando seu rifle com muita raiva e parece ter conseguido subir em um certo dirigível. Fica de olho que o próximo episódio promete muitas emoções. Eu amei e a gente discute mais detalhes durante a semana, então se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo. Espero todos vocês pirando nessa internet, porque esse episódio merece e eu espero que vocês reconheçam isso também. Sim, os Titãs continuam em computação gráfica, mas a movimentação está incrível e eu entendo esse estranhamento, especialmente com o do Eren, porque o Eren tá no imaginário de vocês em 2D, né, não em 3D, e agora ele tem muito foco, muita luta e causa um estranhamento por costume, mas mal feito não está. De jeito nenhum. Eu também estranho ainda, estou me acostumando, mas entendendo que esse Eren também está diferente.
Foi uma evolução daquele, não só fisicamente como psicologicamente. Então a gente agora entende que as coisas mudaram e de resto, tá lindíssimo. Tô gostando de verdade, espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu, pelo menos esse episódio. Me contem que eu quero saber e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!